pronto. Iniciada a gravação. Bem-vinda, Rosa. Bem-vinda a todos e todas. Eu queria, em nome do Instituto Metodista, da Rede Metodista, agradecer a presença do Patrick aqui, que recebeu o convite do professor Silas prontamente, de forma voluntária. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui, porque eu sei como é corrido as nossas agendas, eu sei do esforço de cada um de estar aqui. E eu fiz questão de convidar muitas pessoas, algumas pessoas que eu tenho mais contato, né, direto, porque eu tive o privilégio de conhecer o Patrick em reunião de escola da minha filha, depois em um evento educacional que foi fantástico, e agora sendo mediador aqui. Então, Patrick, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Opa, obrigado, Elise. Olha, aí a responsabilidade subiu, né? Aí o negócio complicou para o meu lado. Pessoal, um prazer estar aqui, agradeço o convite. Já vou me apresentar, porque a minha apresentação faz parte do storytelling, mas antes eu queria fazer um combinado com vocês. Meu combinado é o seguinte: sou professor e eu faço questão que vocês me acompanhem no meu raciocínio, e para isso, muitas vezes, a gente fica com um pouquinho de ansiedade para não perder nada, se eu disser alguma coisa aqui que realmente tocar vocês no coração, na mente, né? Então, o que eu preparei? Eu preparei um link muito fácil de decorar, mas que você já pode acessar aí pelo chat, tá? E nesse link está o PDF desta apresentação que eu começo aqui agora a apresentar. Está também o PDF da apresentação de 2020, porque eu tive a honra de ser convidado também nessa outra ocasião. E aí, tudo o que eu estou mostrando na tela, inclusive links para livros, vídeos e referencial, tudo no PDF. Então, você não precisa anotar. Recomendo que você recoste a cadeira, cruze os braços e aproveite a viagem. E aí, agora sim, eu sou Patrick Bonerot, eu sou formado em Física pelo FMG, tenho lá 15 anos de educação só em sala de aula, são mais de 20 como educador, mas a minha trajetória, assim, resumida aqui, é que eu caminhei por diversas oportunidades e eu comecei do zero muitas vezes. Eu comecei do zero tantas vezes que eu tive que produzir um artefato terapêutico para me ajudar a entender a minha jornada. E como hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver com a minha jornada, eu trouxe a minha jornada aqui. Quem tiver curiosidade também de conhecer essa estratégia que eu usei para me conhecer melhor, tá aí o link também no chat. O que essa jornada cheia de recomeços quer dizer, né? Eu tive diversas transições de carreira e eu tive que começar do zero, como eu disse. E o que é o estudante, se não alguém que está começando do zero em alguma coisa, né? A premissa da contratação de uma instituição de ensino é não saber algo que se pretende aprender ali. Então, começar do zero, esse é o contexto, esse é o sentimento, essa é a atenção geral dos estudantes, não importa em qual ecossistema de ensino e aprendizagem. E para você ter empatia com quem está começando, você pode fazer um esforço artificial, ainda que genuíno, ou você pode ter realmente vivido essa situação, pois é o meu caso, é o segundo deles, né? Então, o que a gente sabe sobre começar do zero? Muitos de nós, às vezes, aí com 30, 40 anos de carreira, temos uma trajetória linear, crescente, incremental de conhecimento, capacidade, mas quantas vezes a gente começou do zero, né? E como a gente tem que falar de projeto de vida, inclusive agora legalmente amparados, como a gente tem também que conduzir os nossos alunos pelas difíceis trajetórias que eles têm pela frente, talvez entender um pouco sobre esse sentimento e sobre os processos que geram saltos nesse lugar do não saber, seja para a gente uma obrigação profissional, né? E, como eu disse, é a segunda vez que eu estou aqui. Na primeira está aí a foto. Foi uma alegria. A gente nem sabia o que vinha pela frente, 2020. E nessa ocasião eu falei de storytelling e gamificação. Né? O objetivo daquela palestra, daquele bate-papo nosso na época, era trazer um pouco da importância de certos artifícios na linguagem para a gente conseguir transmitir e engajar melhor. Pois hoje a gente vai falar de cultura de feedback. E assim, é,
é um desafio grande e eu tenho que ter muita coragem para vir aqui falar disso, porque só cultura já é um ponto que daria um curso inteiro, que dirá meus 35 minutinhos aqui. E aí vão pensar que feedback por si só já é desafiador e a gente tem que trazer isso para o contexto da escola, que senão não faz sentido, né? Então, para começar, eu gostaria de trazer um pouco de um combinado coletivo nosso aqui. Vamos partir de uma definição de feedback, que é a reação a um estímulo, um efeito retroativo. Depois vamos pegar e ampliar essa explicação, né, esse significado para o contexto da comunicação, que é basicamente uma resposta que o receptor dá ao emissor em relação à experiência vivida com a emissão. Então, eu posso estar falando de uma experiência, posso estar falando de algo que eu escutei, eu posso estar falando da simples presença do outro. A minha reação, portanto, é considerada um retorno. Pois então, feedback, em suma e de certa forma, é retorno. Por que eu não usei a palavra em português, então? Por que essa palestra, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo não se chama cultura de retorno? Porque ao usar a palavra retorno num contexto descontextualizado, né, ou numa situação descontextualizada, por exemplo, quando vocês recebem um convite, a palavra retorno vai trazer para cada um de vocês uma série de coisas diferentes daquelas que eu queria que vocês realmente evocassem na memória, porque a palavra retorno é uma palavra do nosso cotidiano. Ela não é exatamente o nome de uma ciência ou de um conjunto de saberes. Por isso, há aqueles que se incomodam com o uso da língua inglesa, ficou aí minha justificativa. Mas então, falando de retorno ou feedback, é uma coisa muito comum hoje em dia, sobretudo na omnicanalidade do comércio, né? Essa coisa de eu vou na loja, mas eu compro no totem de e-commerce dentro da loja, então eu estou fazendo uma compra online ou física, né? Isso é a omnicanalidade. É muito importante o tal do ranqueamento, da nota, do feedback, né? Quando você acaba de ter uma experiência com um ecossistema de compra, que pode ser um Mercado Livre, que pode ser um marketplace qualquer, eles te perguntam, e aí, como é que foi a sua experiência? Eles não querem simplesmente te atender melhor, eles querem garantir que o seu retorno vire publicidade. Não é à toa que o Mercado Livre faz de tudo para você ir lá e avaliar os produtos que você comprou, trazendo uma nota que serve para o Mercado Livre entender se aquele vendedor é adequado e também promover melhor aqueles que atendem melhor. É uma retroalimentação do ecossistema. Retorno, portanto. Acontece também quando eu vou instalar um aplicativo e tem 2, 3 opções. Eu quero uma bússola. Vou instalar um aplicativo de bússola. Tem umas 30 opções. Qual que é melhor? Não sei. Mas eu posso consultar os meus coleguinhas que já tiveram a oportunidade de instalar e que, portanto, deram a sua própria opinião. E aí, esse é o ponto em que a gente começa a pegar o feedback que a gente está acostumado como, vem cá que eu vou te dar um feedback, né? Nós não estamos aqui para falar disso. Nós estamos aqui para falar das nuances de feedback. Quer ver uma nuance de feedback interessante? Boteco. Você vai em Minas Gerais, você anda ali no Lourdes, tem um boteco lotado, que o cara tem que colocar grade protetora para não receber notificação da polícia, e o boteco do lado está vazio, né? Eu mesmo me perguntava assim, o que essa pessoa que está em pé está fazendo ali? Igual vaca no curral em dia de vacinação e não está nas cadeiras que estão lá disponíveis, né? A gente sabe por quê. Porque a lotação é uma forma de feedback, né? Então, o feedback é muito mais do que o que a gente presumiria entender sobre esse assunto. E eu queria começar, então, relativizando o conceito de feedback para a gente poder fechar lá no final. E eu trouxe aqui uma lembrança, foi dessa semana. Uma aluna me mandou assim, ô professor, achei um arquivo velho aqui no meu PC e chama Frases do Patrick, hahaha. Aí fui dar uma olhadinha, né, no print, para ver que frases são essas que a aluna se deu o trabalho de anotar e ainda gerou um PDF. Eu estou falando de 6 anos atrás. A minha pergunta, né, quando eu olhei para essas frases, foi assim: o que é que ela valoriza na experiência que ela teve comigo? Isso é uma forma de feedback. Quando ela diz para mim que ela achou extremamente importante eu dizer que o que vocês fazem sem mim mostra a minha competência. Olha, ela pegou um pedaço da minha relação em sala de aula que tem muito mais a ver com liderança do que com ensino e aprendizagem de maneira bruta, direta.
E isso é um feedback. Então isso é o que eles valorizam a partir de elementos como esse. Claro que isso aqui não inaugurou minha observação do meu impacto, né? Tem muitos anos que eu observo o que gera impacto. Com 20 anos em educação, encontrando ex-alunos que já estão no doutorado, eu posso saber o que lastreia, o que não lastreia. E isso me dá mais ânimo para investir naquilo que eu acredito que realmente funciona. Feedback. E o feedback também está nas entrelinhas, né? Por exemplo, marquei uma agenda, você não pode ir. Se eu remarcar essa agenda, eu posso estar dizendo com esse gesto que isso que você é importante para mim. E claro que o inverso também pode ser verdade, pode ser verdade. E se você tem o hábito de ter câmeras abertas e de repente você aparece com a câmera fechada? Será que isso não diz alguma coisa da sua disposição de estar ali presente? Ah, professor, mas pode ser que a pessoa não esteja arrumada. Por que não? Será que se você tivesse prestes a passar por uma entrevista que vai te selecionar para uma coisa que você está querendo há 10 anos, você chegaria na hora dessa entrevista desarrumado ou desarrumada a ponto de se constranger de estar ali disposta diante da câmera? Então, são microfeedbacks, como, por exemplo, atrasos recorrentes. Ah, mas eu sou uma pessoa que atrasa muito. Será que atrasa muito em tudo? Será que você perde um voo para uma viagem internacional que você planejou há um ano? Né? E doença? Será que a doença é sempre uma coisa que apareceu? Veja bem, a minha rotina foi desmantelada. Ou será que os circuitos e ciclos de adoecimento não têm um simbólico de feedback? Será que não é uma resposta ao seu padrão, né? Se sim ou se não, não é aqui o momento de responder, mas que isso seja um feedback é o momento de fazer a provocação. E aí, por falar em nuances e feedbacks nas entrelinhas, eu queria apresentar para quem não conhece ou trazer para quem conhece aqui a Vanessa Edwards. Ela não é o expoente no assunto, não é a maior especialista, nem a mais estudiosa, nem a mais acadêmica. Mas ela é disparado uma das pessoas que chega mais longe em divulgar a importância disso tudo que eu estou falando. Ela tem 2 best-sellers, um deles é o Cues. Nesse livro ela analisa expressões, microexpressões, que são formas de transmitir, quer você queira, quer não, seu sentimento, sua disposição, a forma com que você está se relacionando com a situação ao seu redor. Então, ela vai mostrar, por exemplo, que você pode estar transmitindo feedback sem saber, e isso por si é um alerta. Mas ela vai mais além. Além de analisar, ela tem um canal no YouTube em que ela mostra como é que você pode fazer bom uso desse saber. Será que você está usando suas mãos, seus ombros, sua disposição corporal, seu ritmo de fala? Será que todos os elementos possíveis, subjetivos, carregados nas suas transmissões, estão sendo adequadamente utilizados? Porque esses são feedbacks que você dá e que são também feedbacks que você recebe. E ela traz uma frase aqui que eu queria usar como ponto de partida para a próxima etapa da nossa discussão, que é o seguinte: se nossas emoções são contagiantes, como é que a gente vai saber se a gente está contagiando as pessoas com as emoções certas? Vou repetir, hein? Se as nossas emoções são contagiantes, como é que a gente vai saber se a gente está contagiando as pessoas com as emoções certas? Esse ponto é tão interessante porque a não observância do caráter contagiante das nossas emoções é uma oportunidade perdida tanto quanto é um risco corrido. Uma vez que você pode estar deixando de lado um poder, ou pior, utilizando sem saber para influência negativa quando você não está bem e desmotiva o ecossistema ao seu redor, ou quando você tem uma impressão ruim de alguma coisa, enviesa o que tá, as decisões que as pessoas vão tomar a partir daquilo, né? E aí, bom, então estamos falando que se as emoções contagiam e a gente precisa cuidar de como que a gente influencia a partir disso, eu trouxe uma outra pessoa aqui e quero lembrar que essas pessoas que eu estou trazendo no PDF estão todas referenciadas para vocês irem atrás, que é o Steve Zaffron. Eu não sei se fala Zaffron, nunca ouvi ele falando o próprio nome, né? Tudo que eu tenho dele eu sempre li. Uma curiosidade, quem quiser depois e puder trazer para a gente vai ser legal. Esse livro dele aqui, ele é um link, tá?
Então, quem estiver manuseando o PDF que está na pasta vai poder clicar e comprar, enfim. O que ele vai falar no livro dele são as 3 leis do desempenho. É mais ou menos assim, ele organizou as experiências empresariais que ele teve, de coaching, consultorias e tudo mais. Ele fez grandes viradas em empresas que estavam à bancarrota, assim. E as 3 leis são mais ou menos o seguinte: a primeira diz assim: nosso desempenho está correlacionado à forma com que a realidade nos ocorre. É como ele produziu esse conhecimento em inglês, e isso é uma tradução, eu preciso explicar que occur, que é o verbo ocorrer, que pode ser livremente traduzido dessa forma, no caso dele, quis dizer o seguinte: como que a realidade ocorre para você, embora quem esteja ocorrendo na frase seja a realidade, do ponto de vista da organização sintática, de fato, é você, sujeito passivo da situação, que escolhe como é que essa ocorrência se dá. E aí eu trouxe um exemplo que fica melhor do que tentar explicar a frase. Diz que uma fábrica de sapatos mandou 2 vendedores para uma ilha para entender se era possível expandir os negócios. Diz que o primeiro vendedor ligou imediatamente para o dono e falou: cara, pode mandar o bote me buscar de volta, que isso aqui é roubada. Ninguém usa sapato nessa ilha. E aí, alguns minutos depois, o segundo vendedor ligou empolgado e disse: cara, nós vamos ficar rico. Ninguém tem sapato aqui ainda. Veja que a realidade intrínseca é a mesma, uma ilha de pessoas que andam descalço. Mas a forma com que essa realidade ocorreu para o vendedor 1 manifestou o desempenho dele, ou seja, a forma com que ele se relacionou com a realidade foi resultado de como que a realidade ocorreu para ele. Ele entendeu aquilo como não tem oportunidade e o outro entendeu como todos vão poder comprar sapato. O Steve quer dizer o seguinte, que se você conseguir alterar a realidade a partir da forma com que ela ocorre para você, você consegue alterar seu futuro. Então, as 3 leis se organizam assim. Se a realidade ela está correlacionada ao seu desempenho, e ele diz na segunda lei que a forma com que as coisas ocorrem para você nasce na linguagem. Quando eu falo linguagem, não estou falando da língua escrita e falada apenas. Eu estou falando de todos os elementos que eu elenquei mais cedo e todos mais que podem transmitir de maneira direta ou indireta informações ou feedback. Então ele diz o seguinte, que a linguagem é que cria a realidade ou a forma com que ela ocorre para você. E a terceira lei diz o seguinte, que a linguagem de futuro que você adota, ela é responsável por modificar as coisas que ocorrem para você e, portanto, o seu futuro. Por que eu estou trazendo isso tudo aqui numa conversa sobre feedback? Porque, resumindo isso que ele está falando, é que a linguagem pode mudar o futuro. E a linguagem muda o futuro como? Através do retorno que ela traz ou da interpretação da realidade que você tem, fazendo uso dessa linguagem. Né? Um ecossistema que usa demais esse processo é a gamificação. Hoje a gente não vai estender em gamificação, mas eu preciso usar alguns arquétipos daqui. Então eu quero lembrar vocês, olha, gamificação é um sistema de pensamento que convence, manipula, estimula, motiva e exerce poder. Eu dei o exemplo em 2020 do DOTS, estava mais em alta na época. Você para no posto de gasolina, abre o vidro, ô moço, tem DOTS? Não, vai embora. Não vou comprar aqui, ué. A gasolina desse posto é a mesma do outro. Mas no outro tem DOTS, eu ganho cashback, dinheiro de volta. Entende que a gamificação ela começa a manipular as ações, trabalhando com a justiça retributiva, né? Talvez a gente consiga chegar aí hoje, vou dar uma enxugada aqui, mas, de certa forma, outras empresas sacaram isso e começaram a criar essa manipulação subjetiva. Pois nós hoje temos que aprender a trabalhar com feedbacks objetivos. Tudo bem eu aprender sobre a subjetividade do meu olhar, a forma com que eu escuto, mas eu quero saber como que eu atuo, como é que eu sou ativo nesse universo do conhecimento sobre feedback. E aí eu vou trazer uma outra convidada aqui, que é a Jenny McConigal, que fala sobre gamificação de um jeito muito diferente. A tese dela é que a gente precisa jogar mais videogames para fazer um mundo melhor. Quem tiver curiosidade de saber como é que ela constrói essa narrativa e que traz, inclusive, relativamente bem a tese dela sustentada, é só clicar nesse ícone do YouTube, no PDF,
Não agora, porque senão você não vai me ouvir. Mas, basicamente, o que a gente extrai desse movimento dela, ela está aqui só para representar, mas o movimento é mundial, é que o feedback ele é o principal gatilho psicológico da gamificação. Quando você fala assim, feedback, quando o estudante está jogando um joguinho e passa de fase, se ele não tiver um feedback de que ele acertou, ele não vai jogar mais. Então ele vai ganhar uma estrelinha, uma celebração, ou passar de fase vira a conquista em si, né? E aí eu já mostrei como é que eu já trabalhei isso com emblemas, como é que os alunos se engajaram muito mais, né? Eu mostrei em 2020 que antes dos meninos terem feedback, ou seja, quando eles só tinham que fazer porque era obrigação, eu tenho o engajamento da esquerda, e depois que eles passaram a ter feedback instantâneo, olha como é que o engajamento aumentou, né? E aí eu queria trazer não só a importância e a potência, mas o cuidado, né? Alf Cohn escreveu um livro chamado Punished by Reward, do português, tradução livre, Punidos pela Recompensa, em que ele vai pegar os estudos do behaviorismo, né, que da década de 60, e falar assim, cara, cuidado, behaviorismo veio de estudos de reações dos animais, e o pessoal deu uma extrapolada muito forçada para as perspectivas sociais e levou muito ao pé da letra. E aí ele vai mostrar que os estudos para suportar o behaviorismo começaram a apontar nos resultados o oposto. Ele quer dizer com isso, de maneira resumida, que quando você engaja uma pessoa por uma recompensa ou pelo temor da punição, assim que você abandona o mecanismo, a pessoa também abandona o engajamento. A motivação extrínseca, ela reduz a motivação intrínseca. Por que que eu trouxe o Alficon e não vou desenvolver a tese dele aqui, porque não temos tempo? Porque o Alficon vai trazer uma coisa essencial, que, olha, as crianças elas aprendem a tomar decisão tomando decisão e não seguindo instruções. Então, se a gente aprende estratégias de manipular, exercer poder e tudo mais que eu disse que a gamificação nos habilita, tome cuidado, porque o instinto do ser humano tende a negar a dominação. E uma vez que a gamificação é, de certa forma, um modelo de dominação, quando você esgota todos os malefícios da gamificação na perspectiva de Afcon, sobra ainda a repulsão da dominação. Então, para equilibrar o viés da gamificação com os problemas que a Alficon traz, eu sugiro que vocês visitem essa literatura. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que o feedback sobrevive. Mesmo na literatura de Alficon, com a tese dele que refuta radicalmente o uso das ideias da década de 60 do behaviorismo no processo de educação, ainda assim, ele vai ressaltar que o feedback é sim um gatilho psicológico importante e que sobrevive às ideias dele. Daí, eu vou trazer a Linda Croyle, que sai de um contexto educacional estrito e entra para o universo profissional do mundo do trabalho e vai falar sobre feedback como instrumento, né? E ela diz o seguinte, olha, pesquisas que vão sendo feitas com desempenho e reações mostram que um feedback negativo é capaz de deixar você desmotivado a ponto de eu precisar de 3 feedbacks positivos para compensar. Por que isso é relevante no mundo empresarial? Porque o colaborador ele rende menos quando a autoestima dele está baixa, a moral está baixa. E muitas vezes, quando você corrige o colaborador quando ele erra, mas esquece de reconhecer quando ele acerta, ele abandona o esforço por imaginar que é infrutífero, já que o sistema adotado é o da justiça retributiva. Repito, justiça retributiva, onde você penaliza quem erra e beneficia quem acerta, ela está em oposição ao sistema da justiça restaurativa. Vale muito quem quiser conhecer essa dicotomia ou esses dois mundos. Aqui a gente não vai desenvolver sobre isso, mas basta saber o seguinte: se você está dando feedback, cuidado com a relação de quantidade. Se você reprime muito, será que você está observando adequadamente para procurar as virtudes? E como é que eu faço isso na prática? Para onde eu vou? Como é que eu corrijo isso? Sendo simplesmente presença. E aí você pensa, poxa, eu sou professor, eu tenho 380 alunos. Seja presença. Você vai descobrir que quando você define o que é prioridade para você, o ecossistema se organiza em torno das suas decisões.
Se é prioridade para você estar presente, você vai usar a sua inteligência e capacidade para avançar naquilo que é importante para você. Então, se estar presente é importante, você certamente vai dar um jeito. Eu posso falar sobre isso quando eu terminar aqui a breve exposição, a gente vai conseguir conversar mais um pouquinho. Inclusive porque eu espero isso, né? Que eu estou levantando alguns temas e eu vou fazer uma amarração no final, mas não vou esgotar. E aí a gente tem chance de escolher onde que a gente aprofunda e vai ser um prazer. E aí eu vou trazer uma outra pessoa aqui. Vou trazer uma pessoa que está em outra linha de estudos. A Carolina Nalon, ela é especialista em comunicação não violenta. Se você aqui nunca ouviu falar disso, recomendo fortemente que você pegue essa expressão que eu vou repetir agora, comunicação não violenta, e vá dar uma breve estudada. Se você quiser, e eu também recomendo, eu tenho uma documentação super bacana que eu criei para ajudar as pessoas que nunca ouviram falar disso. Vou colocar o link aqui no chat, porque isso não é o tema nosso. A comunicação não violenta vai ser abordada em outro talk meu, que chama Comunicação é Cura. Recomendo. Quem estiver precisando de uma abordagem para ecossistemas tóxicos, pode me chamar. Esse tema é fantástico. Mas da Carolina Nalon, eu quero aqui só hoje um aspecto do trabalho dela, que é como ela trabalha a empatia. A gente acha que a gente é empático quando a gente é simpático. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, com essas armadilhas que eu vou mostrar para você. Por exemplo, quando alguém chega para você para dizer que está em apuros, ou quando a pessoa te diz isso de forma subjetiva, já falamos sobre isso, e você tenta competir pelo sofrimento, mostrando da sua parte como a sua situação é pior. Isso não ajuda a pessoa, pelo contrário, isso prejudica o direito que ela sente de estar com aquele dilema, quando você diminui a legitimidade do que a pessoa sente. Quando você quer educar o outro, quando o outro chega para você dizendo que tem um problema e você apresenta onde houve o erro, não há nada de errado com as pessoas, isso é um princípio da CNV, mas a gente insiste em tentar apontar onde é que o outro errou, achando que está ajudando ele a acertar da próxima vez. O impulso em consolar o outro, às vezes a pessoa precisa ser ouvida com integralidade e ressonância, e você corta a pessoa para prestar suas condolências, isso não vai ajudar. Contar a sua própria história. Olha, vou te contar uma história. Eu vivi uma coisa aqui, foi o seguinte, e aí tarará, a sua história não vai ajudar se você não tiver deixado a pessoa esvaziar, que é o propósito da escuta. Encerrar o assunto, a pessoa termina de te enunciar um pedido de ajuda, e você, poxa, coisa, hein? E aí você dá um ponto final, tonal, para aquele diálogo. Também é uma coisa que não funciona. E a solidariedade, que parece um benefício, né, dentro das estruturas das relações, no processo da empatia não é. Não é por quê? Porque a pessoa que quer dizer que tá com problema, ela quer que você ouça de maneira atenta e integral, que você seja presença. Quando você começa a dizer para ela que tragédia que ela mesma está vivendo, você está modulando a sensação que ela tem do tamanho do próprio problema. E o seu papel não é intervir, o seu papel é escutar. E eu digo sobre o aconselhamento, quando é muito precoce. Então, na etapa de escuta, o que a gente precisa? Ser presença. E o autor das maiores obras sobre comunicação não violenta, o grande organizador disso que já era uma tendência dos grandes lideranças humanitárias do nosso planeta, que é o Marshall Rosenberg, cujo vídeo está no linkzinho aqui, tem um livro dele audiolido em 8 vídeos, ele fala, olha, sua presença é a coisa mais preciosa que você pode dar para o outro ser humano. Seja presença. E aí, quando a gente fala de feedback, né? Porque então, mas o feedback não tem que dar um retorno? Você tem que saber que retorno dar. Se você não souber escutar, você não tem legitimidade para avançar com o retorno. Vou dar retorno para o aluno sobre como ele está se preparando para a vida. O que eu sei sobre se preparar para a vida? Eu saio da escola, fui para a universidade, saio da universidade, voltei para a escola. O que eu sei sobre empreender? O que eu sei sobre entrar numa entrevista de emprego num contexto de qualquer outra indústria que não seja a educação? Entende que às vezes a gente está tão preocupado em ensinar que a gente esquece de ser presença. E é nesse ponto que a gente falha penosamente. Feedback é sobre desenvolver pessoas e não sobre estar certo ou errado.
E aí, o que eu trago aqui, que é como uma frase imperativa, pratique a curiosidade. Quanto você é curioso para ouvir o que o seu estudante tem a dizer sobre a história de vida, que, embora curta, pode ter sido intensa na sua particularidade. Entrevista, faz pergunta, observa. Veja, tem tanto material para a gente colher das nuances das relações e dos comportamentos, e a gente, às vezes, se baseia apenas em instrumentos que eu não vou aqui ficar elencando, mas que a gente sabe que causam um problema que é chamado ponto cego. Né? O ponto cego, ele vem da ideia de que, às vezes, eu tenho um papel pregado na minha testa que todo mundo vê menos eu. O ponto cego, ele nasce da visão muito positiva que a gente tem da gente mesmo. Esse slide aqui, esse ponto da nossa conversa é um ponto sobre autocrítica, sobre autoconhecimento. O nosso ego, ele instintivamente nos protege dos traumas da subcolocação, né? O nosso ego nos protege de nos achar tão menos que a gente não seja capaz de se colocar no mundo, sendo que a gente está aqui para sobreviver, né? Os nossos instintos comandam um processo de se proteger daquilo que é ruim de si mesmo, ou superar. Tem até o processo de recalque que a psicanálise que traz para a gente, até bem estudada, que é necessário, se a gente não esquece, a gente não move para frente. Né? E o modo sobrevivência, ele traz alguns probleminhas, né? Que a nossa ancestralidade, ela tende a deixar a gente mais atento ao problema do que à solução. Então, se acontece uma coisa ruim, três coisas boas, olha aí, a gente até falou sobre isso hoje. Você tende a dar mais importância para a coisa ruim, porque do ponto de vista histórico, você pode ter conseguido ir bem em 3 caças. Mas se você for caçado uma vez, acabou o jogo. Game over. Então, estar atento àquilo que te ameaça é naturalmente algo que drena mais da sua energia mental do que as outras coisas. E aí, quando a gente está no modo desenvolvimento, né, que é a mentalidade de crescimento da Carol Dweck, a gente precisa procurar sair desse elemento instintivo da autoproteção e se abrir para o autoconhecimento, né? Como é que eu faço isso para mim? Como é que eu faço isso para o outro? Preparando o terreno. Será que eu estou preparado nesse momento para dar um salto das minhas características pessoais? Será que a pessoa para quem estou prestes a dar um feedback está pronta para ouvir isso? Você perguntou se ela está bem? Se ela perdeu um parente essa semana? Se ela está com a moral baixa? Será que esse é o momento certo de você trazer um elemento traumático que a pessoa vai mais recalcar do que levar para dentro? Preparar o terreno é essencial no processo de feedback, tanto para você mesmo quanto para o outro. Se o terreno estiver preparado, passa para a próxima etapa. Cuide do fato. Localize o que aconteceu, reproduza o que aconteceu, mostra para a pessoa, olha, vou dar um exemplo legal da própria CNV que fala assim, você deixa a louça suja e você me deixa triste porque a louça está suja. Não. Você não está triste porque a louça está suja. Você está triste porque você tem uma expectativa da pia limpa e a sua expectativa te deixou triste. O que você pode dizer para a pessoa é, olha, tenho percebido que a louça está ficando suja na pia. Eu tenho necessidade da pia limpa. Você poderia limpar a louça? Repara que eu usei a estrutura da CNV para falar agora, na última frase. E eu não usei na primeira. Quando eu digo para a pessoa e falo, você não limpa a pia, você está cometendo vários erros nessa frase. Primeiro, você está dizendo para a pessoa uma coisa que ela não faz ou não é, como se fosse uma regra dela. E aí você está dizendo que tem algo de errado com ela. Segundo, que você está associando o seu sentimento a uma coisa que não é culpa do outro. O seu sentimento é sempre culpa sua. Então, na CNV, a gente separa as coisas. E se você falar do fato, fica mais fácil desdobrar em consequências. E lembrando que o feedback é apenas um ponto de vista. Quando você chega para uma pessoa e diz para ela, olha, tenho visto que você tem se atrasado bastante para as nossas reuniões. Isso não é um ponto de vista, isso é um fato. Na sequência, você dá o feedback. Você acha que tem algo que eu possa fazer em sua ajuda para você passar a chegar no horário? Olha que legal. Não tem nada de errado com a pessoa e o fato da pessoa chegar atrasada é inequívoco.
E aí você consegue trabalhar com o outro na perspectiva do feedback de uma maneira respeitosa, partindo do fato. Bom, até agora, a gente está 19h45, quero terminar nos próximos 10 minutos para a gente poder conversar. Estou angustiado, inclusive, de falar, olhando só para mim mesmo. Se eu falei de fato, falei de feedback, falei de preparar o terreno, falei que o feedback é sobre desenvolver pessoas e não sobre estar certo e errado, eu falei agora das relações interpessoais. E a cultura? Como é que eu vou dar retornos reais? Como é que eu vou produzir esse conhecimento coletivo que o feedback traz na perspectiva da cultura organizacional? Por que é importante falar da cultura? Porque, veja, se eu sou uma pessoa que historicamente me disponho a chamar os meus colegas para dar feedback, mas se isso não é cultural, a partir de algum momento eu vou causar atrito pela minha discrepância no comportamento. Porque existe uma coisa que são as regras e existe uma coisa que é a cultura, né? Eu não vou me arriscar a falar o nome porque a última vez eu errei. Um teórico de marketing porque eu falei que era o Kotler, mas eu não tenho certeza se é ele. Mas a frase é o que importa, que ele diz o seguinte: se quiser pesquisar no Google, vai vir um dono. A cultura come a estratégia no café da manhã. Vou repetir. A cultura come a estratégia no café da manhã. Se o diretor da escola chegar para vocês e falar, a partir de amanhã, eu quero todo mundo feliz. Essa é a estratégia. Se a cultura organizacional for uma cultura da moral baixa, essa estratégia não vai vingar até o dia seguinte. Por isso a frase, eu repito pela última vez, a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu costumo brincar, estendendo isso, que a Covid comeu o café da manhã e a cultura, né? Inclusive é uma das frases que está no PDF da minha aluna que eu me surpreendi lendo, achei muito legal, porque basicamente o que eu quero dizer aqui é que promover uma cultura é sobre trabalhar os indivíduos na perspectiva do envolvimento e da magnetização, porque só a partir das motivações intrínsecas se constrói a cultura. Que cultura é aquilo que acontece no apagar das luzes. Drucker, Peter Drucker, aí são os dois. Obrigado, viu, Delícia, ainda bem que eu não atribuí a pessoa errada. Mas a frase que importa, espero que vocês não fiquem chateados com isso daí. Mas é o Peter. E aí, mas são dois mestres do marketing, da cultura organizacional. E aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Imagine que se eu firmo um acordo tácito ou ainda explícito com a minha comunidade, o feedback passa a fazer parte da rotina. Então, por exemplo, eu sou hoje gerente de produto numa empresa de implantação de e-commerce, a gente está em 26 países, temos times internacionais nos continentes. Eu tenho meus times e eu trabalho numa célula de inovação. E eu tenho meu próprio time e na minha célula tem um encontro semanal, que a gente chama de Weekly com a liderança. E nesse encontro semanal, a gente trouxe uma temporada de cultura de feedback, para mostrar para os colaboradores que feedback faz parte da cultura da companhia, para construir, para ouvir. E essa reunião era metade dela, a gente trazia uma temática, e na outra a gente tinha estratégias de mobilizar as pessoas a participar. E uma vez por mês a gente tinha um painel eletrônico para colar post-it digital, para que os introvertidos também conseguissem trazer suas contribuições e fossem se soltando. Afinal de contas, eu precisava que todos se comunicassem, mas num contexto mais público, os extrovertidos tendem a dominar a conversa, né? E aí é legal que por causa dessa cultura de feedback, ninguém tem vergonha de chegar para o outro e marcar uma agenda e falar assim, aqui eu tenho um feedback para te dar. A pessoa já vai chegar com o terreno preparado. Do mesmo modo, aconteceu comigo, por exemplo, teve um dia que eu estava mal e a menina do RH me chamou, Patrick, eu queria falar um negócio com você. Eu falei com ela, olha, vou te pedir a gentileza de deixar esse feedback para a semana que vem, porque hoje é quinta e eu não estou bem. Ela entendeu, ficou tudo bem. Por quê? Porque a gente sabe que preparar terreno é uma premissa irrevogável. Olha que legal. E aí, por fim, e aí já caminhando para trazer, não para o fim da nossa conversa, mas para o fim do meu monólogo aqui, que já está até me incomodando pela duração, que a gente coloque amor em tudo. Isso não é
uma fala piegas padrão, isso é uma determinação minha de vida que tem transformado os meus resultados. E hoje eu trabalho numa empresa, vou repetir, internacional de implantação de e-commerce. Se você já comprou na C&A, no Carrefour, na Araújo, na Trackfield, todas essas lojas, os sites que implementou foi a gente. A gente trabalha com business, taxa de conversão, a gente trabalha com movimentação financeira, pois eu falo de amor, pois eu sou educador, pois eu falo de cuidado com as pessoas abertamente aqui dentro. Porque, como eu disse, quando você fixa seus princípios, não importa onde você esteja, o que você faça, vai ter sempre lugar para você ser a figura genuína que você aprendeu a construir em si e a ser para o mundo, né? E aí, claro, vai ser fácil? Não vai ser, não. Mas a gente consegue. Então, agora, convido vocês a seguir e a construir uma cultura de feedback. Termino aqui meu monólogo para a gente abrir para nosso bate-papo, hein? Que agora vem a parte melhor, né? Olha aí, gente. Eu falei. Que coisa incrível, hein? Eu falei que vocês iam se apaixonar. Eu disse, não disse? Mas, enfim, Patrick, eu acho que com quem eu tive a oportunidade de te apresentar, né, previamente, não deixou a dever nada. É muito bom te ouvir. De novo, foi muito bom te ouvir. E aí eu queria abrir para as perguntas, porque eu sou a conversada do time, né? Mas fiquem à vontade para, né, compartilhar alguma outra coisa, né, Patrick? Como é que você quer conduzir aí? Na verdade, o que eu gostaria, faz parte do meu processo como educador, né? Nós estamos aqui para aprender junto. E aí eu entendo que. Eita, peraí, eu entendo que se tivesse alguma coisa contundente, claro que a gente ia colher, mas não tendo, qual que é a minha API aqui? Eu trouxe pessoas, eu fui meramente porta-voz, tá? Eu construí muito pouco de mim, eu acho que a gente tem que deixar o crédito para quem é de direito. São essas pessoas geniais que me ensinaram tudo e que eu mencionei por aí. O ponto que eu queria trazer aqui é que muitas coisas eu pincelei. E eu gostaria que a gente escolhesse pequenas coisas para aprofundar, a gente tem uns minutos, e eu queria aproveitar isso coletivamente. Quer ver uma pergunta que eu faço para vocês? Ó, eu vou abrir aqui na tela. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver o que eu estou vendo. Opa, peraí que eu fiz um negócio que eu não devia. Aí. Vocês estão vendo uma tela cheia de quadradinhos? Sim. Esses são os slides que eu apresentei hoje, menos o maravilhoso de Einstein, que eu tive que enxugar aqui para a gente chegar nesse momento. Olhando para esses slides e para as provocações que cada um deles trouxe, tem alguma coisa que vocês acreditam que não ficou claro ou que não falou com o coração de vocês? Tem alguma coisa que você fala assim, Patrick, se você falasse mais disso, ia ser legal. Lembra que cada livro desses eu estudei a fundo, eu trouxe só a pessoa. Isso que eu esperava de vocês. Vocês se sentem capazes de aplicar, de construir uma cultura de feedback? Deixa eu contar quantos nós somos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, né? Sem mim. Será que vocês 12 conseguiriam mobilizar o seu DRO, como diria meu tio, para conseguir produzir uma cultura de feedback? Vou colocar os links aqui, ó. E agora eu gostaria de ver câmeras e microfones abertos. Vou até pôr no mute aqui. Ande depressa, gente. Oi, boa noite, tudo bom? Oh, Professor, meu nome é Sara, eu sou amiga do Delise, a gente trabalha junto aqui na Isabela. Assim, cara, desculpa, eu falo gíria, foi mal. Mas assim, eu tô realmente bastante impressionada com o conteúdo. Eu tô fofocando aqui com o Delise no Zap. Falei, cara, impressionante. E eu realmente não tinha conhecimento da profundidade desse tema. Sabe, eu fiquei assim com muita vontade de estudar, muita vontade. E assim, transformador. Acho que foi uma noite assim inspiradora e transformadora para mim. Então eu quero agradecer a Delísia e agradecer a você por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. Eu falei, cara, incrível, assim. Eu não tenho outra palavra para designar esse encontro a não ser essa, incrível. Você falar que quer estudar mais. Nossa, muito Quero. feliz por isso, porque quando
olha que legal. Você falou assim, mas eu não sabia da profundidade desse tema. Eu acho que é por aí. É como se a gente abrisse janelas, não é? Sim, Imagina sim, sim. quantas coisas incríveis existem em janelinhas que a gente nunca olhou dentro. Feedback. Sim, e o que eu acho mais E o que eu acho mais encantador, assim, na cultura de vocês, que fazem parte da tecnologia, meu marido também é de TI e tal, não é bem TI, não, ele trabalha com dados, mas, assim, a mudança que ele fez, né, e que eu vejo, os colegas também, as pessoas mudam o percurso dentro da carreira, eu acho isso lindo, porque é mentalidade, eu acho que parte tudo Ok. daí. E, assim, foi lindo, eu passei mesmo só para me despedir de vocês, que eu tenho uma reunião agora, 8 horas, e eu não vou poder ficar mais, mas eu não podia deixar de externalizar meu agradecimento. E, Delícia, quero outro encontro. Já se organize aí, tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Um beijo para vocês, tá Ô, bom? Sara, obrigado. Boa Obrigada, reunião para professor. você. Obrigado pelo feedback. O Patrick, Obrigada. Tchau, tchau. a Sara é advogada do grupo e, assim, a gente está com muitas oportunidades legais de trabalhar com pessoas espetaculares. Então, é um super reconhecimento, viu? Poxa, que legal. Muito feliz. Isso é feedback. Aqui tem uma pessoinha que levantou a mão. Marisa, eu acho. Oi, Marisa. Olá, boa noite. Tudo bem, Patrícia? Tudo Boa noite, jóia Patrick. Boa demais. noite, Elise. Consegue me ouvir? Te ouço muito bem, te vejo. Então tá bom. Pessoal, eu sou professora Marisa, eu coordeno o curso de nutrição EAD da Metodista, eu fico aqui na Umesp, em São Paulo. E, Patrick, eu vou te contar uma história por que eu vim parar nessa sala. Eu estou na Metodista, né, há 18 anos, sou nutricionista de formação, enfim, e eu recebi um desafio enorme às vésperas da pandemia, lá em 2020. Eu recebi o desafio de coordenar um curso de nutrição numa modalidade semipresencial, praticamente um modelo à distância, com uma parte de aulas práticas. Inclusive, eu tenho alunos aí em Minas, na Isabela. E olha só que coisa, né? Eu que sempre fui uma pessoa de olhar nos olhos das pessoas, de conhecer, de ter um feedback, assim, de ser muito observadora de expressões, essas coisas, e eu acabei indo pro EAD, né, para a educação à distância. E os meus alunos, eu comecei a perceber o quanto eles carecem, e eles são absolutamente carentes do feedback dos professores, por conta do modelo. Então, eu que nunca fui muito chegada à questão de tecnologia, que não conheço profundamente, eu sei o básico, assim, para me virar, é lógico, com as coisas, né? Eu me deparei com um modelo que requer absurdamente o feedback para que o próprio aluno continue caminhando nas trajetórias do curso, né? O meu curso são 4 anos de duração, são 8 semestres, e é um modelo bastante inovador no Brasil, né? Então, são poucos modelos do curso de nutrição que tem essa modalidade. E quando eu vi esse tema no Atualiza, eu falei, gente, eu preciso participar dessa capacitação de qualquer maneira, porque eu preciso, de alguma maneira, internalizar isso para os meus professores. Os meus professores também não têm experiência no modelo à distância, têm experiência na docência, mas não no modelo à distância, e sentem também como tem sido vital para o curso o feedback. Então, inclusive hoje é a nossa reunião de planejamento, que começa agora às 20 horas, eu pedi a eles que nós iríamos adiar 30 minutos, nós vamos começar às 20h30 para que a gente pudesse terminar aqui. Gente, que legal! Então, olha isso! E isso é feedback. Falei hoje mais cedo também. Como é que você mexeu numa agenda? Olha que incrível. Obrigado por isso. Então, Patrick, assim, eu queria, primeiro, acho que demonstrar do quanto isso é importante, e particularmente nós temos sentido isso, especialmente na modalidade à distância, que nós entendemos que é uma modalidade que se acentuou na pandemia, mas que nós entendemos que é um caminho sem volta. Então, por mais, é lógico, né, que nós nunca teremos o fim dos cursos presenciais, mas nós perceberemos cada vez mais o ambiente à distância, e como nós estamos buscando outras maneiras de dar feedbacks e perceber, né, ter a percepção dos alunos, dos sentimentos, do terreno que você falou, sem muitas vezes estar olhando nos olhos da pessoa, estar presencialmente, né?
Então, eu queria parabenizar você pelo conteúdo, pela maneira como você colocou. Quero dizer que, assim, essa 1 horinha não deu para nada, assim, no sentido de quanta coisa a gente pode explorar, né? Realmente abrir os nossos olhos para a pesquisa de outras culturas, e eu espero ter a oportunidade de em outros encontros, continuar partilhando aí desse caminho, para que isso nos ajude também, inclusive, na condução do curso. Nossa, super, que legal! E perceber que isso pode chegar lá nos seus alunos transforma esse trabalho singelo aqui numa janela para você ir lá, pegar direto das fontes que eu bebi e fazer, de certa forma, virar uma propagadora, né? Um canal para isso tudo chegar lá, que é o que importa no final das contas, né? Obrigada, Patrick. Foi muito, muito produtivo. Foi 1 horinha aqui sem precedentes. Nossa, muito feliz obrigado pelo feedback. Mas assim, eu fico feliz, agradecido, mas não se preocupem, apesar de ser uma palestra sobre feedback, vamos cuidar de aprofundar as temáticas também. Fique à vontade, viu, pessoal? Que às vezes o pessoal está aí preocupado em dar o feedback, a gente precisa, na verdade, falar sobre isso. Uma coisa, Marisa, só que eu coloquei no chat, não sei se você viu, em 2020 eu fui aí falar sobre storytelling, gamificação, que é uma temática muito forte também, porque, primeiro, construção de storytelling é extremamente importante, a gente às vezes negligencia, né? Tem uma frase minha que é assim: se não cabe na narrativa, tá fora da aula. Eu praticava na física, né, 15 anos de sala de aula, eu tinha o esquema 70-30. Eu escolhia 30% do conteúdo para tirar do meu currículo Patrick, na cara de pau, estava lá na ementa da escola, na documentação oficial. Mas eu tirava 30% para fazer excelentes 70%, e os 30% normalmente era aquela parte superior, que a gaussiana de alunos distribuídos nas notas não conseguia chegar. Aqueles 30% que eu tirava era um conteúdo que o aluno de excelente performance ia conseguir com ou sem mim, e o aluno de baixa performance não conseguiria nem comigo. De maneira que, ao tirar os 30%, eu elevo a moral daqueles que estão com dificuldade, porque eles, afinal de contas, não vão perceber aquele conteúdo retirado. Não sabemos o que não sabemos, né? E para os de alta performance, eu continuo dando oportunidade de aprender, porque eu criava materiais e trilhas opcionais de conhecimento offline, para que eles pudessem, de maneira assíncrona, aprender, claro, com o meu apoio, mas sem expor a turma aquilo ali. Essas pequenas iniciativas, elas vão marcando aquilo que eu falei lá no início, seus princípios. Você sela seus princípios e vai persegui-los na sua prática. Você diz não, você muda a regra, você ignora a regra, você contorna, mas você precisa chegar no que é valor para você. Então, você entendeu que precisa qualificar o feedback e preparar o terreno. Ah, mas o ambiente online, ele dificulta esse movimento. Dificulta, mas ele não impede. Se você marcar que isso é um valor para você, comece a fazer o seguinte: que tal gerar feedback assíncrono? A vantagem do feedback assíncrono é que o estudante ele vai se envolver com a matéria, com o retorno quando ele estiver preparado. Só que é uma construção de cultura. Eu preciso bancar um ciclo letivo inteiro de fracasso, que é basicamente você abalar todo o sistema retributivo que a gente vive, bancar isso com as famílias, bancar isso com os alunos, para no ano seguinte colher os frutos de uma nova cultura que nasce. O problema é a coragem, né? Eu tive eu completar aqui rapidinho, eu tive o prazer de operar isso na rede Santo Agostinho, com 13 mil famílias, em 2019 para 2020. Eu trouxe, não sei se eu comentei, mas eu tive a oportunidade de ir para Paris com um prêmio que eu recebi da Microsoft com novas tecnologias educacionais. Eu criei um sistema em Power BI. Seu marido deve saber sobre isso. E aí, quando eu voltei de lá, nós transformamos esse sistema no Campus Educação, que é um sistema educacional, e veio a pandemia e a gente virou o nosso sistema LMS. Então, a gente, assim, uma oportunidade que veio junto com um problema, né? A gente embarcou a escola inteira no campus. Aí, o que eu fiz? Qual que é o meu princípio? Eu não acredito no sistema retributivo que a gente usa, marcial. Não acredito no sistema de notas. A gente institucionalizou um sistema de médias e nós conseguimos convencer as famílias
de que toda nova atividade abalava a média para cima ou para baixo, mas que o aluno não tinha uma nota absoluta. E a sensação de que o aluno podia errar, afinal de contas, a média ele sempre pode recuperar, trouxe para os alunos um engajamento maior e uma tentativa mais volumosa e numerosa, já que eles não tinham que acertar a qualquer custo. Porque se você marca a métrica você tem 100 pontos ao longo do ano, vou te distribuir os primeiros 5. Se você perder, só tem 95. No sistema de média, tudo vale 100%. Não estou dizendo que essa é a solução, porque isso é estratégia. Eu estou falando da necessidade. A necessidade é diminuir o impacto da justiça retributiva e começar a ir para o caminho da justiça restaurativa. E quando eu falo justiça, o próprio nome já traz uma coisa muito grave, que é você ser juiz de alguma coisa quando você é meramente um ser em desenvolvimento também. Mas é legal, aí você marca, né, você marca o seu valor, marca seus princípios e corre atrás deles, independente das regras. Eu acho que esse é o ponto. E eu acredito muito no poder do feedback. Você já viu, por exemplo, não sei se você já tentou andar de olho fechado? Você diminui o feedback visual. Como é que é dolorido, né? Patrick, tem mais uma pergunta aqui no chat. Opa, cadê? Deixa eu ver. É o Marcos Bueno. Ah, legal. Marcos, comunicação não violenta. Você tá aí, Marcos? Olá, tô sim, tudo bem? Agora aí, te vendo É o fica melhor seguinte, aqui. eu sou fisioterapeuta, também sou aqui de Belo Horizonte, Opa. Isabela Hendricks, e aí é o seguinte, uma das coisas que eu sempre acho extremamente importante, né, quando a gente trabalha com os alunos dentro da fisioterapia, que é a parte teórica e a parte prática. Na parte prática, a gente aproxima demais desses alunos. Então, há coisas que a gente descobre da vida deles que a gente nunca tinha a menor ideia, né, durante a parte teórica, porque acaba tendo um pouco mais de distância. Quando você aproxima dentro dos estágios, né, nessa parte prática, isso facilita demais. E aí eu vejo que, por exemplo, como a gente tem que lidar com pacientes, a gente tem que melhorar a nossa comunicação. E essa comunicação chamada, né, comunicação não violenta, para que a gente consiga realmente trazer essas pessoas para junto do tratamento, para que não seja uma coisa, olha, tá aqui meu braço, resolve. Não, não, o braço é seu e a gente vai ter que, né, melhorar junto. Ou seja, como que a gente consegue buscar isso? Eu tento fazer isso no meu trabalho, mas enfim, eu acho que é um negócio muito, muito legal. Eu gostaria que você fizesse. Mais uma vez, parabéns, né, pela palestra excelente, muito legal. Tá mudo, Patrick. Poxa, não fez leitura labial. Obrigado Ainda não. pelo feedback, obrigado pela provocação também. Esse é um tema que eu sou apaixonado. Vou te falar, Marcos, você acredita em signo? Tem um negócio que o povo brinca assim, ó, eu não acredito em Mais signo, ou mas se menos. puder evitar a pessoa de Áries, é bom, pois eu sou Por do aí. signo de Áries. E o Ó, signo de minha Áries tem filha uma do bem. característica que são, assim, toda piada de signo, o ariano é colocado como uma coisa que não precisava existir no planeta. Eu estou brincando com isso porque a comunicação não violenta ela trouxe para mim uma mudança muito importante na minha forma de enxergar as pessoas, a mim mesmo e de me comportar diante de conflitos, sobretudo. Então, se você me conhecesse antes da comunicação não violenta, talvez você não tivesse a mesma impressão de mim que você teria hoje. Não numa situação de exposição, é que eu estou numa persona extrovertida, educador, mas no dia a dia, né? E quando eu conheci a comunicação não violenta, a minha primeira reação foi de me sentir muito mal, pelo que ela me mostrava da distância que eu estava de onde eu quero chegar. E já há mais de uns 5 anos estudando comunicação não violenta, a minha descoberta foi que eu não sei é nada. Então, quando você pediu, falar assim, fale mais sobre a comunicação não violenta, eu preciso começar dizendo que eu não sei nada, porque quanto mais eu estudo, mais eu descubro o que tem para estudar. E o que eu vou compartilhar singelamente com você, além do link que eu compartilhei novamente, é que a comunicação não violenta ela se resume basicamente num framework, que é o seguinte: toda vez que você estiver diante de um problema, porque a comunicação não violenta ela se faz necessária nos conflitos, lembre-se que a estratégia é diferente da necessidade. Essa sacada, olha, se você não puder levar nada na sua vida da comunicação não violenta, leve isso que eu acabei de falar. A estratégia e a necessidade são coisas diferentes. Eu vou dar alguns exemplos que são melhores do que o conceito. Quer ver uma coisa? Eu mudei para uma vizinhança, casa nova, quero me sentir seguro.
Essa é a minha necessidade. Todos têm necessidade de se sentir seguro. Marshall Rosenberg vai dizer que as necessidades elas são universais. Só que qual que é a minha estratégia para me sentir seguro? Bater na casa do vizinho para me apresentar para ele. O vizinho, que por sua vez também tem necessidade de se sentir seguro, ele se sente seguro quando ele não fala com as pessoas, porque privacidade para ele dá a sensação de segurança. Veja que temos um conflito na estratégia, mas temos em comum a necessidade. Marshall Rosenberg, por ser judeu, sofreu muito preconceito onde ele viveu, e ele tinha interesse especial na infância de por que algumas pessoas são tão más. E ele descobriu que a máxima da CNV, que é a seguinte: a raiva é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Eu vou repetir. A raiva é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Toda vez que alguém está com raiva e está falando alguma coisa, normalmente a pessoa fala da estratégia. Pois se você descobrir a necessidade por trás, você vai descobrir que é uma necessidade que também é sua, que por sinal não foi atendida. Então eu vou dar um exemplo que está aqui na tela, tá? Eu vou ler a frase em azul para vocês. Os pratos estão ficando em cima da pia e eu estou ficando cansado e frustrado porque tem necessidade de organização. Usei esse exemplo agora há pouco, mas agora ele está na tela, fica mais didático. Esse é o seu sentimento. Mas para expressar o sentimento, olha como é que a pessoa fala, olha em vermelho. Os pratos estão ficando em cima da pia e eu estou ficando cansado porque os pratos estão ficando em cima da pia. Veja, você amarrou seu sentimento no fato. O que a gente fala na CNV é: observe primeiro o fato. Qual que é o fato? Os pratos estão ficando em cima da pia. Expresse seu sentimento lembrando que ninguém é culpado pelo seu sentimento. Na CNV é absolutamente proibido você associar o seu sentimento ao outro. Seu sentimento nasce de você e é provocado pela forma com que você enxerga a realidade. Steve Zaffron. Você que escolheu ter expectativa de que o prato tivesse limpo e se frustrou porque a sua necessidade não foi atendida. Então, o outro não é culpado pelo seu sentimento. O outro é culpado, talvez, por ter criado uma realidade que você percebe de maneira ruim. Daí, olha que legal, falei do meu sentimento. Olha, o prato é o fato, está sujo. Meu sentimento. Eu me sinto frustrado porque eu tenho necessidade. Olha a necessidade aqui, ó. Porque eu tenho necessidade de limpeza. A culpa é minha. Eu tenho necessidade de limpeza, por isso eu estou frustrado. Agora, já que os pratos provocam em mim uma frustração, gostaria de te fazer um pedido. Então, a CNV é fato, sentimento, necessidade, pedido. Olha como é que fica a frase CNV total. Eu tenho visto que a louça está ficando toda em cima da pia por mais de um dia. Observação do fato. Eu me sinto ansiosa e frustrada. Meu sentimento. Quando isso acontece, porque eu tenho necessidade de organização. Necessidade. Você poderia me ajudar a manter a cozinha organizada lavando a louça? Pedido direto e claro. Aí vem o outro lado, porque normalmente no conflito, o que você está prestes a pedir, o outro não pode te oferecer, porque senão não era conflito. Aí o outro vai ter que dizer não. Olha, eu entendo que você tem necessidade de limpeza e que os pratos fora da pia te frustram essa necessidade, sinto muito. Porém, eu tenho necessidade de descansar porque eu vim de um dia inteiro de trabalho. Podemos combinar de organizar a casa amanhã? Veja, eu trouxe a necessidade, reconheci de maneira empática o seu sentimento, relevei o fato, dei importância e legitimidade para o seu sentimento, porém trouxe também a minha necessidade. Veja que a sua estratégia, que é lavar a louça todo dia, não cabe na minha estratégia. Embora as nossas necessidades sejam legítimas. Eu de descanso e você de limpeza. Entende, Marcos? O que eu fiz aqui foi um recortinho de nada, né? Não, perfeito. Eu acho que assim, que eu acho que isso facilita. Eu sempre gosto de falar o seguinte: olha, você pode falar o que você quiser. A questão é a forma de falar. Então, quando você fala da comunicação não violenta, é uma forma muito inteligente de falar para evitar os conflitos e sem deixar de falar as coisas. Para meu ver, essa é a lógica seja, algo que eu acho que eu tinha uma necessidade, mas não sabia se havia uma forma, né, adequada de abordar. Ó, eu dou exemplo disso todo dia. Ontem o cliente chegou para mim e falou assim: Patrick, eu preciso que você troque a vitrine do meu site, porque o cliente está
Ele deu um problema lá do site dele. Aí eu falei com ele, essa troca de vitrine é um processo que pode levar 15 dias. Me diga qual é a sua necessidade. Aí ele falou assim, minha taxa de conversão abaixou. Eu falei, então sua necessidade é aumentar a taxa de conversão e a estratégia que você está me propondo, que é a da vitrine, talvez não seja mais adequada para esse momento. Que tal a gente falar dentro do seu funil de vendas, nessa quebra que está acontecendo aqui, na sua página de promoções? Você vende para a classe C e D e você desapareceu com as imagens de 4 peças por R$ 69,90. É verdade. Veja, eu me conectei de maneira empática com a necessidade dele para poder rejeitar a estratégia, porque quando alguém te pede alguma coisa, o pedido vem na forma da estratégia. Você tem que decupar o pedido. Então, quando o aluno reclama com o professor de alguma coisa e faz uma proposição de solução, do tipo, vamos ter feriado de quarta até sexta, vamos tirar essa matéria, vamos acabar com a prova, isso é estratégia. Se você conseguir escutar, e por isso que eu falei, seja a presença, se você conseguir escutar qual é a necessidade, e normalmente ela é coletiva e universal, conectar-se com a necessidade te coloca imediatamente em par com aquele outro com quem você, porventura, tenha conflito, né? E a CNV, ela é inteligentíssima, por isso que eu falei que eu não sei nada. Quanto mais você estuda, é um negócio sem fim. Você vai vendo que as pessoas vão perdendo o Marshall viveu uma situação, eu vou fechar com essa aqui, para abrir. O Marshall viveu uma situação que ele entrou para dar palestra, e na hora que ele subiu no palco, alguém levantou lá de trás e gritou assim, por causa de pessoas como você, é que hoje a gente está na miséria. Eu acho que ele foi visitar um país lá para falar de CNV. E aí o Marshall devolveu para o cara, e por causa de pessoas como você, é que o mundo está violento. E aí virou um bate-boca, a palestra foi um fracasso. Aí ele voltou para casa arrasado, né, porque teve esse conflito, e refletiu, falou, cara, eu não ouvi a necessidade do cara, não fui empático, porque eu me inflamei. E aí, 2, 3 semanas depois, ele foi na mesma região, né? Ele estava dando uma sequência de palestras, e esse negócio do norte-americano, eles tinham algum. Eu tenho que lembrar qual era a etnia, mas aí repetiu, aconteceu de novo. Ele entrou, alguém levantou cheio de razão e falou: é por causa de pessoas como você, tipo assim, fora Yankees da América Latina, um negócio desse assim. Aí, olha o que ele fez. Ele escutou o cara, fez o silêncio necessário para em respeito, porque quando você escuta alguém pronto para falar, você no mínimo ou não está escutando o que a pessoa está falando, ou só está interessado no que você tem a dizer. Então, o silêncio após algo que o outro colocou é o primeiro nível de respeito no diálogo, no processo da comunicação não violenta. Aí ele fez a pausa, mostrou que consentia e entendia e disse o seguinte: eu estou vendo que você está nervoso porque aparentemente as pessoas do meu país provocaram danos ao seu país. É isso mesmo? Isso é escuta empática. Eu estou devolvendo para a pessoa o que ela acabou de falar nas minhas palavras. Você não sabe o poder que isso tem no diálogo. Aí o cara falou assim, é isso mesmo. Entendo. Sinto muito por isso. Essa frustração que te causa o que o nosso país fez para você, ela vem da sua necessidade de ter autonomia e supremacia nacional? Vocês roubaram a nossa supremacia. Vocês querem entrar aqui e serem donos das nossas terras, das nossas pessoas. Entendo. Você tem necessidade de independência, não é verdade? E aí o cara foi se acalmando, porque, segundo Marshall Rosenberg, nos diálogos existe um tubo. E está todo mundo tentando passar um lenço pelo tubo. Se as pessoas não esperarem o tubo esvaziar, você não vai conseguir fazer os lenços passarem. E o que o Marshall fez na segunda ocasião foi puxar o lenço. É verdade? É isso que você sente? Ele não quis cometer. Deixa eu voltar aqui para aquele slide que eu estava mostrando mais cedo, que é esse aqui, ó. Ele não cometeu os erros da escuta empática, que são competir pelo sofrimento, querer educar o outro, impulso e consolar. Ele não cometeu esses erros. Ele puxou os lenços do canudo, escutou, até que o cara se acalmou, porque o cara não viu uma revanche, o cara não viu uma reatividade, ele se sentiu num ambiente psicologicamente seguro. O resultado disso, para resumir, é que Marshall hoje frequenta a casa desse cara. Né? Eu acho espetacular as viradas que a CNV causa. Eu trabalho num ecossistema extremamente tóxico e violento.
com pessoas que atingiram um nível de sucesso financeiro absurdo e não desenvolveram inteligência emocional, e a quantidade de mediações que eu faço, usando a inteligência da CNV, vocês não fazem ideia. Eu posso passar um dia dando exemplos da semana passada. Eu não preciso ficar capturando grandes cases, não. É todos os dias, de segunda a sexta, no meu trabalho, eu encontro oportunidades de utilizar ferramentas da comunicação não violenta para avançar com a qualidade de convivência. Ótimo, muito obrigado mais uma vez, excelente. Patrick, eu acho que você acabou de salvar uns 16 casamentos e uns 150 alunos. Ah, falar em casamento, depois você vem ver isso aqui, ó. Tem um vídeo aqui nesse material que eu mandei, que é um casal que eles fingem um diálogo em que o cara chama a mulher para fazer uma viagem e ela quer dizer não, mas não diz. E aí eles gravam o mesmo vídeo 4 vezes. Uma vez sem comunicação não violenta, uma vez com comunicação não violenta nível 1 e as duas outras, respectivamente, nível 3 e 4. Que sensacional! Salva casamento mesmo, viu? Olha, gente, eu ficaria a noite toda aqui nesse bate-papo, ouvindo e dialogando com vocês e com o Patrick, mas pelo avançar da hora, Isso. eu quero saber se a gente já pode ir caminhando para os finalmente, ou se alguém quer falar mais alguma coisa. Teve muito bom, viu? Teve. Já recebi um tanto de feedback aqui no WhatsApp, Patrick, e não decepcionei os meus convidados, viu? Não decepcionou os seus convidados. Não. Amanhã eu tenho certeza que vou ganhar chocolate lá na escola. Opa, depois você divide comigo, que eu adoro. Hein? Tá bom, eu vou ganhar castanhas, que aí eu posso dividir com você, né? Aqui, ó. Minhas comidas de passarinho. Pois é. Gente, eu queria imensamente assim, agradecer a cada um que né, apertou a agenda e veio participar desse encontro delicioso. Queria mais uma vez agradecer o Patrick pela disponibilidade, pela presteza de atender o convite do professor Silas. E em nome da rede metodista, eu queria pedir, Patrick, para você, momento ímpar mesmo, Marisa, para você ir para as suas considerações finais e passar aí as redes sociais, se você tiver, LinkedIn, TikTok, Tinder, qual que você está frequentando? Ultimamente eu estou muito no foco, não estou frequentando nenhuma rede social, não, mas aí é o seguinte, vou passar aqui o link do LinkedIn, mas eu acho que se você tiver aí os links que eu mandei mais cedo, vocês vão ter tudo que vocês precisam de acesso a todo o repertório que eu compartilho. Como eu disse, sou apenas um canal. E o meu convite aqui, em resumo, para vocês, como eu disse no final da primeira parte da minha fala, né, é que eu espero, né, que vocês consigam construir um ambiente psicologicamente seguro para que a cultura de feedback se instale e que, acima de tudo, vocês consigam colocar amor em tudo que vocês fizerem nessa direção. Eu vou ficar extremamente satisfeito se eu conseguir plantar alguma sementinha em algum de vocês e ficar sabendo que deu fruto. Muito obrigado pelo convite, contem sempre comigo, viu? Nós que agradecemos, Patrick, foi um prazer te rever e quero mais uma vez agradecer a todos que conseguiram encaixar os horários aqui na palestra. E eu sou mediadora na sexta-feira, tá, gente? Já estão todos convidados. Não perde não, que esse negócio é bom. Verdade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.